E aí, pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um estudo e hoje a gente vai falar um pouco de design de software, mais especificamente sobre o Solid, né? Bom, vamos direto ao ponto. O que que é o Solid, né? Ele é um conjunto de princípios da programação orientada a objetos, especificamente, criado basicamente para tornar o código mais compreensível, flexível e de fácil manutenção, tá? A sigla SOLID, né, uma sigla, ela é um acrônimo para esses cinco princípios. Eu vou passar por cada um deles, tá? É, Bom, o primeiro princípio é o princípio da responsabilidade única, né, que diz que a classe deve ter um e apenas um motivo para mudar. Essa é a mais tranquila de entender, né? A gente tem uma classe usuário aqui ruim, né, porque ela trata de várias coisas ao mesmo tempo, que não tem exatamente uma relação lógica entre elas. Faz muito mais sentido você criar classes para cada uma dessas funções, né? Então, em vez de eu ter uma classe usuário, eu tenho uma classe para o serviço de criar usuário, outro para validar o e-mail do usuário, outro para enviar o e-mail separadamente, né? Porque se eu tiver que mudar um deles, eu vou ter que mudar a classe como um todo, né? E isso acaba complicando desnecessariamente o código, né? Eu vou seguir esse padrãozinho de esquerda, o que está ruim, e à direita, o código melhorado, refatorado, seguindo o princípio, tá? O segundo princípio é o princípio do aberto-fechado, que quer dizer que as entidades devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação, né? Aqui na esquerda a gente tem a classe equivocada, né? Que é uma classe desconto, em que dentro dela tem a função calculate, e para cada tipo de desconto é um if dentro dessa função, né? Então, se eu tiver que adicionar um novo tipo de desconto, eu vou ter que modificar a classe, colocar um if a mais, isso não é legal. Na direita já está mais bem organizado. Então, eu tenho uma interface de desconto, e cada classe criada é um tipo de desconto, né? Então, toda vez que um tipo de desconto novo surge, eu não preciso editar essa classe, né? É só adicionar uma classe nova, abertas para extensão e fechadas para modificação, né? Senão teria que colocar um monte de if dentro da classe, ficar modificando classe, e isso é uma péssima prática, né? E aqui está dizendo de polimorfismo, né? O que que é polimorfismo? No exemplo bom, a gente usa esse polimorfismo, que é a capacidade de tratar diferentes objetos que implementam a mesma interface de forma intercambiável, ou trocar uma coisa por outra, né? Em termos mais simples, simplificando, você pode usar o método calculate sem saber qual o tipo específico de desconto, né? O comportamento muda de acordo com a classe real, né? Se é um desconto de estudante, se é um desconto VIP, etc. Mas o código que usa essas classes ele permanece o mesmo, tá? E uma analogia é como se fosse, pensa numa tomada que está na parede, né? Que tem a tomada da parede e a tomada que vai entrar na parede. A interface seria essa tomada da parede, que você pode conectar nela um ventilador, um carregador, uma lâmpada, e a tomada não precisa saber o que está ligado nela, ela só fornece energia, ela só cumpre com o papel dela. No código, a tomada seria a interface, e os aparelhos que conectam a ela são essas classes, né, que só usam a interface. É basicamente isso. Bom, o terceiro princípio é o princípio da substituição de Liskov, né? Que diz que objetos de uma superclasse devem poder ser substituídos por objetos de suas subclasses, sem alterar o comportamento correto do programa. Ou seja, uma subclasse ela deve ser realmente substituível por sua superclasse. Se uma subclasse quebra expectativas ou comportamentos da classe pai, ela vai estar violando esse princípio, né? Então aqui a gente tem uma classe de um pássaro e a classe ostrich, que é avestruz, ela herda de pássaro, né? Então ele tem que herdar tudo que está em pássaro, só que a avestruz não voa, né? Então vai estar ferindo esse princípio, né? Então faz mais sentido você ter uma classe pássaro, uma classe de pássaro voador e uma classe de, é, de avestruz que se estende de pássaro, né? E o que que é esse extends, né? Isso é básico de orientação a objetos, mas eu acho importante falar aqui, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Você vai estudando, vão aparecendo termos, conceitos que às vezes a gente não sabe, eu gosto de sempre falar tudo, por mais que o pré-requisito para Solid seja orientação a objetos, né? O extends é basicamente em JavaScript, né? Em TypeScript.
Extends é usado para criar uma nova classe que herda propriedades e métodos de outra classe, né? Isso é chamado de herança na, na orientação a objetos. Então aqui cachorro herda tudo de animal e ele sobrescreve o método fazer som, né? Se ele não estivesse sobrescrevendo, ele usaria o som genérico que está aqui na classe animal, né? Basicamente isso, né? E o quarto é o Interface Segregation Principle, né? O ISP, que diz que nenhum cliente deve ser forçado a depender de métodos que não usa. Em outras palavras, separe interfaces grandes em interfaces pequenas e específicas. Cada classe só deve depender do que ela realmente precisa. Então, se eu tenho uma interface worker, eu não posso ter uma classe robô, porque nesse caso o robô não come, né? Esses exemplos bobos eu acho que ficam muito, muito claros, né? Então, se eu tenho eu tenho que ter a classe robô, a interface worker não está boa. Porque eu não vou usar tudo que tem nessa interface. Eu tenho que usar tudo, tem que fazer tudo, tem que fazer sentido. Então faz mais sentido ter duas interfaces, né? Uma passível de trabalhar, uma passível de comer. E aí a gente cria uma classe para o humano e uma classe para o robô, né? São exemplos bons, mas eu acho que ilustram muito bem, né, o significado desse quarto princípio. E aqui tem outro termozinho, né? Implements. O que que é isso, né? Também é um pré-requisito, mas vamos falar rapidamente, né? É, a gente, no TypeScript ou em linguagens tipadas, a gente pode definir interfaces, né? O que é basicamente um tipo. Então, eu tenho o tipo string, que já está na linguagem, eu tenho o tipo int, eu tenho o tipo float, eu posso ter um tipo aluno, que é um tipo que eu crio, né? Então, aqui na esquerda, eu estou definindo uma interface aluno, e na direita, quando eu crio uma variável, ou uma constante que seja, eu posso definir ela como um inteiro, como um float, como uma string e como um aluno, que é uma interface que eu criei. E no caso da classe, eu posso fazer isso também. Então, eu crio uma interface do tipo animal e eu falo o que vai ter dentro dessa interface. É até legal para você se organizar a sua classe antes de criá-la, né? E aí, embaixo eu falo que a minha classe dog, ela vai ter o tipo, vamos dizer assim, de classe animal que eu defini acima. Esse seria a função da interface. Bom, e aqui eu achei legal só colocar o terceiro e o quarto princípio um do lado do outro para a gente ter uma visão, olhar um pouco mais de longe as duas, e para mim, para fixar. O princípio da segregação de interface é que se você herdar, tem que se comportar igual. Herança. E a quarta, o princípio da substituição de Liskov, é que se implementar, tem que realmente usar. O robô tem que realmente usar o método que foi criado na classe que ele está usando, que é o comer, que ele não faz, né? Acho que é legal ter essa visão. E por fim, tem o princípio da inversão de dependência, né? Que diz que os módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Abstrações não devem depender de detalhes, detalhes devem depender de abstrações. Vamos tentar colocar isso de maneira mais simples. Em vez de uma classe depender de uma outra classe concreta, como esse MySQL Database, ela depende de uma interface, que o ideal seria uma interface de database. Aqui, eu estou criando uma classe user service e eu estou instanciando uma outra classe dentro dela. Isso cria uma dependência forte entre as duas. O ideal é você desacoplar. E aqui eu deixei o exemplo bom em uma tela só, né? Que aqui eu estou implementando de maneira desacoplada, né? De tal maneira que a classe user service depende da interface de database e não de uma instância de um database em si, né? Isso desacopla e tem a ver com os princípios de encapsulamento, inclusive eu falei em outro vídeo, né? Aqui eu acho que fica claro essa boa prática dessa inversão de dependências, certo? Bom, a conclusão ela é óbvia, né? Isso aqui é muito positivo para que o seu código seja organizado. É basicamente um grande conjunto de boas práticas que é usado. Favorece a modularidade, dividir o código em partes, aumenta a reutilização do código, aumenta a coesão, reduzem o acoplamento, como eu falei, e facilitam os testes automatizados.
No mais é isso, espero que tenham gostado. Qualquer comentário, deixa aqui embaixo. Curta o vídeo para ajudar, certo? Tamo junto.